A paz do Senhor, quero trazer uma palavra para a nossa meditação que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos 8, 9 e 10, que diz assim a palavra do Senhor. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até encontrar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. Essa parábola faz parte da trilogia de parábolas do capítulo 15 de Lucas, que são 3 parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, essa da dracma perdida, que será a nossa meditação, e a parábola do filho pródigo. Nessas 3 parábolas, nós vamos ver pessoas e coisas perdidas, mas o mais importante é sabermos que as causas para Deus não são causas perdidas. Por isso que essa palavra é uma palavra também de esperança para a nossa vida. E é importante nós compreendermos o porquê que Jesus ensinava por meio de parábolas, né? E o que são parábolas. Já havia sido profetizado pelo profeta Isaías que Jesus, ele ensinaria por meio de parábolas, né? E ele, como sendo o mestre por excelência, ele se usou dessas alegorias, que são as parábolas, né? Narrativas que contam histórias, que essas histórias trazem grandes ensinamentos para a nossa vida prática. E outra coisa muito importante para nós entendermos essa passagem bíblica é o significado da palavra dracma. A dracma, ela era uma moeda grega que ainda nos anos 2000 até 2002, ela ainda era usada na Grécia como moeda em circulação. Depois foi substituída pelo euro. E nos dias de Jesus, tinha 2 sentidos, né? Tanto no sentido monetário, né? Que era uma moeda que circulava nos dias de Jesus Cristo, como também era comum quando uma jovem ou uma mulher casava ou estava para casar, receber do seu noivo um colar de dracmas, que esse colar era formado por 10 dracmas. Corresponde, podemos dizer assim, que corresponde hoje às alianças, né, que nós usamos quando noivamos ou quando casamos. Assim, era um símbolo de compromisso entre os noivos. E isso é de suma importância para nós entendermos o sentido desta parábola, que vamos meditar nela. A perspectiva que Jesus trouxe nessas 3 parábolas foi a perspectiva do pecador perdido que precisa se arrepender. Mas nós podemos dar uma outra perspectiva, um outro prisma para essa parábola do ponto de vista do relacionamento com Deus. Então, vemos que é possível essa parábola ir além do seu contexto de salvação para o outro ângulo, que é o ângulo da comunhão com Deus, de um valor espiritual perdido, algo que se perdeu dentro da nossa casa espiritual, algum elemento que falta no nosso tabernáculo e que precisa ser procurado urgente e diligentemente, como Jesus falou aqui nessa parábola. Nós vemos que Jesus faz uma pergunta, né? Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até encontrar? Então, vamos pensar o seguinte: louvado seja o nome do Senhor. Nós, quando aceitamos Jesus, quando nos convertemos, nós recebemos muitas bênçãos de Deus, que são as nossas dracmas. Nós recebemos de Deus um colar de dracmas, glória a Deus, que são os talentos, os dons, as bem-aventuranças que o Senhor nos dá, a felicidade de servirmos a Ele, como diz as Escrituras.
e a esperança da vida eterna em Cristo. E a fé, o Senhor nos entrega a fé da salvação e a fé para servirmos a Ele. Então, essas virtudes e tantas outras mais vão formar o nosso colar de dracmas, completas por 10. O número 10 na Bíblia é um número de completude, assim como o número 7 é um número de perfeição. Então, o que é que pode acontecer durante a nossa jornada? Durante a nossa jornada cristã, por descuido ou por falta de percepção, nós podemos ir perdendo dracmas. Veja que aqui se perdeu uma dracma, mas a mulher ela se preocupou com a perda, e aqui diz que acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até encontrar. E nós precisamos estar atentos ao seguinte, que numa geração de valores invertidos como a nossa, nós podemos dizer que muitos são prósperos, materialmente falando, porém, espiritualmente são empobrecidos no que se refere às coisas de Deus. Não é? Principalmente a comunhão com Ele, que é muito fácil de ser perdida e tão difícil de ser encontrada, de ser reconquistada. Quando nós aceitamos Jesus, nós encontramos esse tesouro, né? O nosso maior tesouro que precisa ser cuidado. Está escrito lá em Apocalipse, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E no decorrer dessa caminhada, nós vamos correndo esse risco de ir perdendo as dracmas e acumulando outras coisas tantas sem valor na nossa vida, coisas que vão nos desvirtuar, nos desvalorizar espiritualmente. E percebemos aqui no versículo 8 que a procura dessa dracma perdida, ela vai requerer de nós tempo e disposição para buscá-la, para encontrá-la. Veja, acender a candeia. Né? Os instrumentos dessa procura são a candeia, que é a luz, e uma vassoura para varrer, para poder encontrar a dracma. E nós vamos perceber também que não basta ter a candeia e a vassoura, né? Essas ferramentas tão importantes precisam estar em condições de uso, não é? Está escrito também que estejam acesas as vossas candeias e nunca falte o óleo. Percebemos numa outra parábola que Jesus falou, que é a parábola das 10 virgens, quando ele estava falando sobre a sua volta, que aquelas 10 virgens, não é? 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E as virgens loucas, elas tinham as lamparinas, tinham as candeias, mas as candeias estavam apagadas, porque faltava o azeite. E quando elas saíram para ir comprar, o noivo voltou e a porta fechou-se e não foi mais possível elas entrarem no lugar do banquete. Louvado seja Deus. Então, primeiro que precisa é que na candeia tenha o óleo, tenha o azeite, que simboliza espiritualmente na Bíblia a presença do Espírito Santo na nossa vida. E quando se acende a luz, a escuridão, ela passa. E na escuridão não é possível encontrar. E quando a luz é acesa, ela vai revelar aquilo que está oculto, vai aparecer a luz, a iluminação, vai possibilitar que seja visto aquilo que está perdido, possibilitar a busca por aquilo que está perdido. E está escrito de que maneira nós vamos encontrar essa dracma perdida. Essa dracma perdida, ela está dentro de nós. Vejam que aqui a dracma foi perdida dentro de casa. E nós temos a nossa casa espiritual. E ao longo da nossa jornada, nós vamos perdendo a nossa espiritualidade, os tesouros escondidos que Deus vai nos revelando, nós vamos perdendo por um motivo ou por outro. E precisamos estar atentos a isso. E a luz está escrito lá nos Salmos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz é a palavra de Deus que vai iluminar a nossa vida, o nosso entendimento, pela revelação das Escrituras, para que nós possamos perceber aquilo que está se perdendo dentro da nossa casa espiritual. E a luz vai revelar aquilo que nós não estamos enxergando.
quando o assunto é a perda de uma dracma, é necessário estar na luz, andar na luz, ser luz. Jesus disse que nós seríamos a luz do mundo e não vamos mais andar em trevas, mas teremos a luz da vida. Se andarmos na luz como ele na luz andou, teremos a luz da vida, não andaremos mais em trevas, mas passamos da morte para a vida. E após acender a luz e ser iluminado, agora vem um outro trabalho, que é o de usar a vassoura e fazer uma varredura, retirar o que fez a dracma se perder. Louvado seja o nome do Senhor. E no varrer, é possível descobrir os entulhos que encobrem a dracma. Varrer a casa é pôr as coisas em ordem. Nós percebemos ali na passagem de Isaías, quando o rei Ezequias, né, o profeta falou para ele que ele colocasse a casa em ordem, porque ele ia morrer e não ia viver, e ali ele chorou amargamente, se virou para a parede e pediu a Deus, né, mais 15 anos de vida. Para que Deus deu mais 15 anos de vida a ele? Para ele colocar a sua casa em ordem. Então, esses 15 anos de vida que são acrescentados a nós, a cada oportunidade que Deus nos dá de fazermos a limpeza do nosso coração e encontrar a nossa dracma perdida, ele vai nos dando para que nós possamos fazer esse trabalho de reconstruir a nossa casa, de colocar a nossa casa em ordem. Não para morrer, mas para viver, porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Pela palavra de Deus, nós vamos fazendo essa faxina, vamos faxinando a casa que somos nós. E tudo isso só é possível acontecer depois que nós acendemos a luz da palavra de Deus. É a luz da palavra de Deus que nós vamos encontrar essa dracma perdida. E somente assim, com a nossa casa iluminada, é que é possível fazer a varredura e faxinar aquilo que precisa ser feito. Bem-aventurada aquela que, quando o Senhor voltar, esteja ataviada como uma noiva para o seu marido. Jesus é o nosso noivo. Simbolicamente, na Bíblia, ele é o nosso noivo. E nós precisamos estar ataviada com as nossas vestes brancas e também com o nosso colar de dracmas completo. Bendito seja o nome de Deus. Buscando ao Senhor enquanto se pode achar. É preciso considerar as pequenas coisas. Vejam que a mulher, Jesus disse, tendo 10 dracmas, perdendo uma, ela considerou a perda de uma dracma e foi procurá-la, porque estava incompleto o seu colar. É preciso reconhecer que perdemos dracmas e que ela não está tão distante de nós, apenas não sabemos onde ela está e precisamos, mediante a palavra de Deus, mediante as escrituras sagradas, encontrar essa dracma. E é dentro de nós que ela está perdida. Mas com a ajuda do Espírito Santo, ela pode ser encontrada e assim poderemos chamar as amigas e vizinhas para celebrar o encontro dos tesouros espirituais perdidos e encontrados. Porque no versículo 10 vai dizer, melhor dizendo, no versículo 9 diz, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Louvado seja o nome do Senhor. As amigas e vizinhas somente são chamadas quando a dracma é encontrada. Por quê? Porque a responsabilidade de procurar é nossa. Somos nós que vamos procurar a dracma. As amigas vêm celebrar conosco e as vizinhas também. E isso é uma comunhão com o próximo, com os nossos irmãos. A procura da dracma é a nossa comunhão com Deus. E a celebração com as amigas e vizinhas é a comunhão com os nossos irmãos e com o nosso próximo. Quem tem que procurar somos nós e sem demora, uma procura diligente e urgente. Louvado seja o nome de Jesus. Quem procura a dracma vai encontrar muito mais do que perdeu, muito mais do que está procurando, vai encontrar os tesouros escondidos, vai voltar à comunhão com o Senhor. Então, diante de tudo isso, a lição que nós podemos tirar é que no versículo 10, Jesus também disse, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí nós precisamos também compreender que existem 2 tipos de arrependimento. O arrependimento para a salvação, que foi aquele arrependimento que nós tivemos quando aceitamos Jesus, e o arrependimento para a santificação. E aqui nessa parábola da dracma perdida é o arrependimento para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então, que o Senhor nos ajude, que a cada dia nós possamos ir tendo esse cuidado de não perder as nossas dracmas. E se porventura chegarmos a aprender, tenhamos essas atitudes que essa mulher teve, que Jesus mencionou aqui. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não vai diligentemente procurá-la até encontrar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, nessa jornada, para que nós possamos ser vitoriosos e ter cuidado dos nossos tesouros espirituais. E diante de tudo isso, nós só não podemos perder a fé, porque é por meio da fé que nós vamos ter a esperança de estarmos de pé diante de Jesus na sua volta. E é pela fé que nós vamos procurar a dracma, porque se perdermos a fé, então perderemos tudo. Se perdemos a fé, nós não temos a possibilidade de encontrar a dracma perdida, mas por meio da fé, que é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas daquilo que nós esperamos, nós poderemos encontrar a nossa dracma e voltar à nossa comunhão com Deus. E que Ele assim nos abençoe. Amém.